pessoal, aqui é o professor Luciano do Matemática Fácil e hoje nós vamos para a nossa quinta aulinha de pré-cálculo e o assunto será domínio e imagem. Domínio. Definição. Se as variáveis x e y são relacionadas, o domínio de uma função y igual a f de x são aqueles valores reais de x onde fx será válida. Imagem. Definição. Os valores de y resultantes da variação do valor de x sobre o domínio é denominado de imagem. Exemplos. Encontre o domínio e a imagem das seguintes funções: a igual a y igual a x ao quadrado, b igual a y igual a 1 sobre x, c igual a y igual a raiz quadrada de x mais 1. Domínios. Então, do item A nós temos y igual a x ao quadrado. O domínio é igual a x pertencente aos reais ou o intervalo menos infinito a mais infinito. Ou seja, qualquer valor real de x, valida a nossa função aqui, Não existe nenhum tipo de restrição para o valor de x, então qualquer valor real, valida a função y. Por isso, nosso domínio é x pertencente ao conjunto dos reais. Já na letra B, nós temos y igual a 1 sobre x. O domínio será x pertencente aos reais, tal que o x seja diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Porque senão ele vai zerar a nossa divisão aqui, e isso não existe nos reais. Então, por isso que nosso domínio é x pertencente aos reais, tal que o x seja diferente de zero, ou o intervalo menos infinito a zero, aberto no zero, união com o intervalo 0 a mais infinito, também aberto no zero aqui. Já o domínio de C, que é y igual a raiz quadrada de x mais 1, é x pertencente aos reais, tal que o x seja maior ou igual a menos 1, ou o intervalo fechado no menos 1 a mais infinito. Então a gente vê que o menor valor que o x pode assumir é menos 1. Se for menos 2, ele vai negativar aqui dentro da raiz, não existe raiz quadrada de número negativo. Então por isso que o x, o menor valor de x tem que ser menos 1. Que daí dá menos 1 mais 1, dá raiz quadrada de zero, que é zero, que é válido nos reais. Por isso, então, que o domínio é x pertencente aos reais, tal que o x seja maior ou igual a menos 1. Imagem. Para o item A, nós temos y igual a x ao quadrado, a imagem será y pertencente aos reais, tal que y seja maior ou igual a zero, ou o intervalo fechado em zero, de zero a mais infinito. Vamos dar uma olhadinha no gráfico. Aqui nós temos o gráfico de x ao quadrado, que é uma parábola. Então, a imagem é a projeção desse gráfico sobre o eixo x. Então, começa aqui no x maior igual a zero, x igual a zero, e vai até mais infinito. Então, é a projeção da função f de x, x ao quadrado, sobre o eixo y. Para o nosso item B, que é igual a 1 sobre x, a imagem é y pertencente aos reais, tal que y seja diferente de zero, ou o intervalo menos infinito até zero, aberto no zero, união com o intervalo 0 a mais infinito, aberto no zero também. Aí, dando uma olhadinha aqui no gráfico de 1 sobre x, nós vemos que o y varia lá de menos infinito até próximo de zero, nunca igualando a zero. Depois ele vem deste lado do eixo x, que é um valor também bem próximo de zero, nunca atingindo zero, e depois o gráfico vai até mais infinito. Então, por isso que o gráfico vem de menos infinito até o valor próximo de zero, do y, e depois ele vem do valor próximo de zero, nunca igualando a zero,
e depois ele vai até mais infinito. E por fim, nós vamos ver a imagem agora da função y igual a raiz quadrada de x mais 1. A imagem é igual a y pertencente aos reais, tal que y seja maior ou igual a zero, ou intervalo de 0 a mais infinito, fechado aqui no zero. Aí dando uma olhadinha aqui no gráfico, né, nós vemos que ele tem esse formato aqui. Ele faz uma projeção em cima do eixo y, de 0 a mais infinito, né? Aqui para x igual a menos 1, nós temos y igual a 0, né? E fazendo os valores, substituindo os valores de x maior igual a menos 1, nós vemos que o gráfico tem esse formato e essa projeção que começa em y igual a 0 e vai a mais infinito. Tá ok? Até a próxima aula.